Pessoal, então, lembrando, eu sou o professor Maciel Mourão, professor de arte, e hoje nós vamos falar sobre os elementos da linguagem visual, tá bom? A linha, a cor e os significados e as sensações que esses elementos visuais podem nos transmitir, né? Algumas pessoas partem, né, de pintar sua casa, pintar sua loja, né, a partir das sensações que as cores, né, as linhas podem transmitir. Um artista plástico também, quando vai criar suas obras, ele também pode estar pensando em qual sensação ele quer transmitir na utilização das cores. Tá? Elementos visuais. Então, as artes visuais são aquelas formadas de arte que podem ser percebidas pelo sentido da visão, né? Então, o próprio nome já está dizendo, artes visuais, mas não vamos excluir também aqueles que não possuem o poder da visão, né? Dentro das artes visuais nós temos a escultura, né? Que através do tato, uma pessoa que não consegue enxergar vai conseguir ter a sensação ou perceber o formato daquela escultura. Tá? Eu trouxe uma imagem com utilização de tinta, né, de cor na sua produção, mas que a gente consegue perceber o que está sendo demonstrado aí nesta obra. O ponto é o elemento básico da linguagem visual, né, o mais simples dentro da produção artística visual. É a menor parte dos elementos que compõem uma obra artística visual. São considerados pontos um pequeno círculo, um quadrado ou uma mancha, né, dentro da obra de arte, tá bom? E um dos movimentos artísticos que mais valorizou o ponto foi justamente o pontilhismo. Aqui nós temos uma imagem, né, do pontilhismo, essa obra toda feita com pontos de diversas cores, tá? E aí a gente fala a linha, né, o segundo elemento básico da linguagem visual. A linha é um ponto em movimento ou a junção de vários pontos bem próximos um do outro, ou seguidos, né? Pode apresentar diferentes espessuras, grossa, fina, contínua, colorida, firme, fraca, interrompida, né? A linha reta ela pode estar na horizontal e na vertical, né? Então, o número aí 1 e 2 é uma linha reta na vertical, o número 3, uma linha reta na horizontal. A linha reta inclinada pode ser tanto inclinada para a direita como para a esquerda. A 5 é a linha curva, 6 é a linha quebrada, que dá para entender como se fosse uma escada. 7 é a linha ondulada, 8 a linha espiral. Essas linhas todas a gente estuda ela desde o prézinho, né? O professor botava a gente para cobrir essas linhas para a gente ter um pouquinho de e já tendo um domínio da nossa coordenação motora, tá? A linha reta é a forma de linha traçada de maneira firme, rígida, com um único direcionamento. Pode ser horizontal, inclinada ou vertical. Aqui nós temos uma obra de arte abstrata, na qual ela faz uso de linhas tanto na horizontal quanto na vertical e preenchimento por algumas cores. Tá? A linha reta inclinada, traçada de forma inclinada, para sugerir a ideia de movimento, mas também de estabilidade. Né? Aqui é um monumento aos mortos em março, tá bom? O nome dessa obra de arte, no caso, é uma escultura, e ela é feita a partir de linhas inclinadas. A linha curva, em forma de curvas em meio círculo, passa a ideia de suavidade, sinuosidade. Né? Essa obra chama-se Saia de Pavão, tá? Ela foi criada em 1892 e as linhas curvas dela vai dando uma certa sensibilidade nessa suavidade da obra. A linha quebrada é formada pela combinação de diferentes tipos de linhas, principalmente linhas retas em direções diversas. Também está direcionada à ideia de movimento. Ó, nessa imagem que nós vamos ver agora é como se fosse uma imagem aérea, né, no caso desenhada, tá, de Paris. Tá? As linhas quebradas, no caso, estão na percepção das ruas, seriam os quadrantes. Né? Linha ondulada é formada pela combinação de diferentes curvas, como sugere o nome, lembra o movimento das águas, o ondular das serpentes. Então aqui é uma obra de arte criada toda com ondulações. A linha espiral indica um movimento pulsante, podendo ser classificada como uma evolução da linha curva. Aqui nós temos uma obra de Van Gogh, tá bom? Que é a Noite Estrelada, e aí ele vai utilizando essas linhas em espiral, que vai dar essa ideia de movimento para a gente na obra. Tá? Eu trouxe aqui algumas formas geométricas do triângulo, quadrado, círculo, retângulo, trapézio, losango,
pentágono, hexágono, né? Algumas obras de arte são criadas a partir das figuras geométricas, né? E são as formas que a gente também aprende, começa a aprender desde o prézinho, né? Pintar esses elementos da linguagem visual, no caso essas formas, tá? As formas ou figuras são construídas pela utilização das linhas que são ajustadas de maneira a criar um espaço organizado sobre uma superfície. As formas podem ser geométricas ou orgânicas. Então aqui nós temos as figuras geométricas e aqui nós vamos ter as formas orgânicas, que são as formas livres, geralmente inspiradas nos elementos naturais. Daí a denominação de orgânicas, foram muito explorada num movimento chamado de Arte Nouveau. Tá? Aqui nós temos uma obra de arte criada toda com linhas orgânicas, né? A gente percebe que as figuras geométricas não, as figuras geométricas elas são bem estáticas, né? Em caso das linhas orgânicas, né? As formas orgânicas vai ser mais voltada para o desenhar da natureza, de pessoas, né? Que é o que a gente vê no nosso dia a dia. A cor. É graças à incidência da luz sobre a atmosfera que a cor se projeta em nossa volta. O inglês Isaac Newton descobriu que o fenômeno da cor no mundo ocorre graças à fragmentação da luz branca. Ou seja, o branco em física é a junção de todas as cores. E o preto é a ausência das mesmas. Não é que a gente fala em física, mas também na arte a gente vai falar essas mesmas coisas, tá bom? Que o branco é a junção de todas as cores e o preto é a ausência das cores. E só existe cor porque existe luz, tá? A partir da descoberta de Newton, percebemos que a cor pode ser física, que é no caso a presença de luz, e química, que é o pigmento, né? E isso permitiu que o homem pudesse criar diversas outras tonalidades e diversas outras cores, né? Para pintar, seja automóveis, casas, objetos, uma diversidade de coisas. A monocromia da cor, né? A monocromia é falando sobre a saturação, relaciona-se à percepção da cor para alterar a saturação da cor. Acrescenta-se o branco clareando, ou seja, iluminando, e o preto escurecendo, sombreando-a. O grau de saturação determina a matiz da cor, tá? Então, se você quer fazer uma monocromia de uma cor, você vai pegar, peguei o vermelho, o azul, o amarelo, e aí quando eu faço a saturação dela, dessa cor misturando com o branco, eu vou deixando ela mais iluminada, né? Então, estou fazendo uma monocromia, a utilização da cor em vários tons. Tá? A utilização de várias tonalidades de uma cor é chamada de monocromia na arte, tá bom? Aqui nós temos um desenho monocromático, tá? Aí ele está todo feito em escalas de cinza, são composições organizadas de cores de um mesmo tom, com diferentes níveis de saturação, tá? Observe como o cinza é trabalhado com diferentes tonalidades na imagem. E a policromia são composições organização de cores com uma enorme variação de cores, tonalidades e níveis de saturação. Ou seja, vai utilizar várias cores, podendo fazer sua saturação, ou seja, sua monocromia. Por exemplo, o azul em várias tonalidades, o verde em várias tonalidades, o amarelo em várias tonalidades. E a junção dessas cores, dando uma composição, uma organização visual, é a policromia. Aqui nós temos uma representatividade do disco cromático, né? Sempre que a gente está com aulas presenciais, eu tento fazer esse círculo cromático dentro da sala de aula, para que a gente possa entender um pouquinho a mistura de cores. Essas são as cores iniciais do círculo cromático, né? O vermelho, amarelo, azul, que são as cores primárias. Aí vemos com as cores secundárias, laranja, verde, roxo, né? E as cores terciárias, vermelho, alaranjado, amarelo, esverdeado, a violeta azulada. Então a gente vai fazendo essas misturas e fazendo essas criações de cores. Fazendo outras misturas, nós vamos ter outros níveis de cor, no caso, outros tipos de cor. Né? E as cores também são representatividades de temperaturas, né? Então as cores quentes estão mais para o amarelo, o vermelho, o rosa também é considerado uma cor quente, e as cores frias mais para os tons de azul, verde, né? Todas as variantes do azul e do verde. Tá? As cores podem apresentar uma temperatura que se relaciona com as sensações e elas despertam. Assim, as cores podem ser quentes ou frias. Né? As cores quentes são aquelas que passam a sensação de movimento, luz, agitação, energia e calor. São cores quentes do vermelho, amarelo, laranja e o cor-de-rosa, em todas as suas tonalidades. Tá? Então, aqui eu tenho uma imagem toda composta com cores quentes, né? Então a gente percebe o vermelho, o amarelo, né? O laranja bem intenso aí. E cores frias são são aquelas que passam a sensação de inércia, de calma, de tranquilidade, de frieza. São cores frias o azul e todas as cores que o possuem em sua composição, como a família dos verdes e a família dos roxos. Tá? E aqui nós temos uma imagem composta com mais tonalidades de azul e verde.
E nós vamos ter as cores neutras, né? As principais cores neutras são o preto, o branco, o cinza e o marrom. As cores neutras são chamadas também de acromáticas, e elas não estão inseridas no disco cromático, né? Tá bom? Que é o disco de cores lá. São cores compostas pela junção das demais ou pela ausência de pigmento, que no caso do branco é considerada a não cor, apesar de ser a mistura de todas as cores. Por serem neutras, combinam com todas as demais do disco cromático, podendo ser uma ponte entre as cores quentes e frias, ou seja, elas vão combinar com todas as outras cores. Tá? Significado das cores. Assim como possui múltiplas aplicações, a cor também pode assumir múltiplos significados, variando de cultura para cultura, de tempo para tempo, de localização para localização geográfica, ou mesmo de ocasião para ocasião. Vamos ver aqui alguns significados das cores culturais e psicológicas das principais cores, tá bom? Então, o vermelho, sempre que a gente está relacionado ao vermelho, a gente fala fogo, paixão, força, energia, amor, liderança, raiva, perigo, realeza, guerra, velocidade e também o aviso de pare do nosso semáforo. Tá? Aqui nós temos a cor laranja, ela também é conhecida como a cor coral, né? Inclusive é uma marca de tinta, né? E ela representa tropicalismo, agilidade, né? A cor laranja. E nós temos a cor amarela, que significa concentração, disciplina, comunicação, intelectualidade, positividade, riqueza, luz, sinal de atenção do nosso semáforo, né? Que é a cor amarela. A cor verde, que vem relacionada à natureza, à primavera, à fertilidade, à juventude, ao desenvolvimento, ao dinheiro, à sorte, à esperança, à cura, à harmonia, ao equilíbrio e é o sinal de siga, né? Passagem liberada também do nosso semáforo. Esses significados das cores, né? Como eu já falei bem no iniciozinho, ele vai ser bastante relevante para as pessoas que trabalham com a utilização das cores, tá? Então, a pessoa que trabalha com a utilização das cores para pintar residências, para pintar carros, para pintar objetos, para pintar quadros também. Então, é interessante que tenha esse domínio com relação ao significado das cores, porque aí você vai utilizar um pouco mais direcionado. Né? O azul vem relacionado à purificação, à paciência, à serenidade, à harmonia, à tecnologia, energia celestial e à paternidade. Né? O violeta está relacionado à criatividade, à sabedoria, à resplandecência, à transformação. E o roxo ao otimismo, idealismo, prosperidade, intuição. Né? E a cor de vinho, a luxúria, ao prestígio, à riqueza, à embriaguez. O marrom está relacionado à simplicidade, à humildade, ao rústico, à estabilidade. O preto está relacionado à doença, a poder, à modernidade, sofisticação, à formalidade. Está relacionado à morte, ao mistério, ao azar e ao luto. Né? A cor cinza está relacionada à elegância, ao respeito, à sutileza, à velhice. E a cor branca está relacionada à pureza, à perfeição, à humildade, à limpeza, à solidão, à inocência, à paz, à simplicidade e à união. Tá? Então, aqui são alguns significados das cores. Né? Então, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar aqui no vídeo e visualizar um pouquinho. Ah, eu quero hoje me vestir ou pintar alguma coisa com bastante agilidade. Qual é a cor que representa a agilidade? E aí a gente vai lá para a cor vermelha, né? É isso, pessoal. Obrigado e a gente se encontra logo mais.